A arquitetura da dívida invisível, capítulo 2. O dinheiro que cresce sozinho. Existe uma pergunta que deveria incomodar qualquer cidadão. Como uma dívida aumenta mesmo quando ninguém decidiu tomar um novo empréstimo? Parece impossível. Mas nem sempre as maiores transformações acontecem diante dos nossos olhos. Algumas trabalham em silêncio, não fazem barulho, não aparecem nas manchetes, não provocam protestos, apenas continuam funcionando. E é justamente assim que operam as grandes engrenagens do poder. No capítulo anterior, conhecemos um novo alicerce dessa estrutura, as LFTs. Títulos públicos cuja remuneração acompanha a taxa Selic. Agora, chegou a hora de compreender o que acontece quando essa engrenagem entra em movimento. Imagine um elevador. Toda vez que alguém aperta o botão da Selic para cima, uma parte da dívida pública sobe junto. Não porque novos empréstimos foram contratados, não porque o governo assinou novos compromissos naquele instante, mas porque determinados títulos públicos foram estruturados para acompanhar automaticamente a taxa básica de juros. E aqui que a linguagem técnica costuma esconder aquilo que deveria ser explicado em português claro. A maioria dos brasileiros ouve diariamente a expressão: o Banco Central aumentou a Selic. Poucos perguntam: quem paga essa diferença? A resposta também é simples. Quando a taxa de juros aumenta, o custo da remuneração dos títulos indexados a ela também aumenta. Este efeito depende da composição da dívida pública em cada período, mas para os títulos vinculados à Selic, a remuneração acompanha essa elevação. Até aqui não existe mistério. O mistério começa quando percebemos que milhões de brasileiros desconhecem completamente esse mecanismo. A Selic sobe, os jornais noticiam, os comentaristas explicam que a medida serve para combater a inflação e a vida segue. Mas existe uma segunda história, uma história que raramente ocupa o horário nobre. Quem tem esses títulos passa a receber uma remuneração maior, conforme as regras estabelecidas para esses papéis. Esse não é um segredo. Os dados são públicos. O curioso é que quase ninguém os transforma em conversa de mesa de jantar. Talvez porque seja mais fácil discutir o preço do café do que entender o mecanismo e a mecânica dos juros. Talvez porque o vocabulário financeiro funcione como um muro. Do outro lado dele permanecem decisões que movimentam centenas de bilhões de reais. Toda arquitetura sofisticada possui corredores escondidos. No sistema financeiro também. Não estamos afirmando que exista ilegalidade da existência de títulos indexados à Selic. Eles fazem parte da gestão da dívida pública e cumprem funções reconhecidas na política econômica. A questão que merece debate é outra. Quais incentivos esses modelos produzem? Quais efeitos ela gera quando permanece por muitos anos? Quem absorve seus custos? Quem concentra seus benefícios? Responder a essas perguntas não significa atacar pessoas, significa compreender instituições.
Durante décadas, o Brasil desenvolveu um dos ambientes financeiros mais particulares do mundo. Taxas de juros historicamente elevadas, mercado bancário concentrado, amplo uso dos títulos públicos. Esses elementos combinados influenciam os resultados do setor financeiro. Identificar o peso específico de cada fator exige análise cuidadosa e baseada em evidências. O problema começa quando deixamos de fazer perguntas. Uma democracia saudável não teme perguntas, ela teme respostas proibidas. Quando o cidadão pergunta por que determinada política monetária produz certos efeitos, ele não está atacando a República, está exercendo cidadania. Quando pergunta quem compra os títulos públicos, está buscando transparência. Quando deseja compreender como evolui a dívida, está exercendo controle social. É exatamente isso que uma sociedade madura deveria fazer. No entanto, criou-se uma cultura curiosa. E nenhum dinheiro brota do nada. Existe um devedor, existe um credor, existe um contrato, existem regras. Mas, para quem observa de fora, a sensação é justamente essa. A taxa sobe, a remuneração acompanha, a dívida evolui. Tudo parece acontecer automaticamente. É como uma máquina que continua funcionando mesmo quando ninguém está olhando. Talvez a maior ilusão do sistema seja fazer parecer que isso tudo é inevitável. Não é. Modelos econômicos são escolhas institucionais. Podem ser mantidos, podem ser modificados, podem ser aperfeiçoados. Toda a arquitetura foi desenhada por alguém. E tudo aquilo que foi desenvolvido e desenhado também pode ser redesenhado. Antes disso, porém, é preciso conhecer a planta. Nos próximos capítulos, veremos quem circula por esses corredores, como diferentes instituições se relacionam e quais mecanismos sustentam essa estrutura. Porque nenhuma reforma começa pelo telhado. Toda reforma começa entendendo os alicerces. E agora sabemos que um deles possui uma característica singular. Ele faz parecer que o dinheiro cresce sozinho. Mas toda a engrenagem possui alguém que a projetou. E toda sociedade madura precisa compreender quem desenhou sua arquitetura e quais resultados ela produz. A verdadeira pergunta nunca foi se os juros sobem. A verdadeira pergunta é: quem sobe junto com eles? Escreva nos comentários quantos bancos estão cobrando de você. O sucesso dessa investigação depende de você ou de alguém que está sendo cobrado por uma dívida que ainda não compreende. Compartilhe esse vídeo. Vamos despertar o Brasil. Um comentário de cada vez. Toda dívida tem uma história. Toda história merece ser investigada. Brasil, desperta-te.